Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Yana, sacerdotisa espiritual. Bem-vindos todos vocês ao meu canal. Vamos a mais um vídeo aqui junto comigo. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha para mais pessoas. Hoje nós vamos falar do Odu Osamedi. Para você que é inscrito aqui no nosso canal e não sabe, né, sobre o que é o Odu, né, sobre o que é a religião tradicional iorubá, você pode estar assistindo os meus outros vídeos aqui, tá, no canal, onde a Yá explica um pouco sobre o que é a religião, né, o que seria essa tradição, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o Odu, tá? Que saiu na Nigéria, ao qual, dentro desta tradição, todos os anos, uma vez por ano, é sacado um Odu, ao qual os sacerdotes, né, eles fazem uma consulta oracular para o mundo, né, para saber qual vai ser a energia através desse Odu que vai reger o nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta Terra, né? E através desse Odu, né, que são os códigos, né, binários, os códigos de Orunmilá, através desse Odu, desse código, é trazido as informações, né? Se ele vai estar positivo, se as energias vão estar negativas, né? E por nossa felicidade, né? Graças ao nosso lindo pai Olodumare e toda a energia que emana nesta terra, o Odu que saiu é o Odu Osamedi, ou melhor dizendo, Osa-Eleye. Esse Odu, pessoal, ele veio em Ire. Ele veio trazendo Ire-Adi. E o que seria Ire-Adi? Significa positividade de riquezas, positividade de bênçãos, positividade de caminhos abertos, várias situações, né, que boas, né, que podem surgir na nossa vida. Aquilo que não estava bom pode melhorar, né? Se você estava com algum processo de justiça, por exemplo, isso vai ser resolvido, né? Então, assim, existem várias informações que eu vou passar aqui no decorrer do vídeo para vocês, para que vocês possam ter essa orientação espiritual, tá? Na vida de vocês aí, para poder caminhar certinho, direitinho, de acordo com as orientações passadas através desses códigos, né? Desse código em específico que foi sacado lá na Nigéria pelos sacerdotes, tá bom? Fica mais um pouquinho aqui comigo que a gente vai falar sobre essas informações aí. Os Odus, né? Esses códigos, eles trazem histórias, tá? Para serem passadas e interpretadas de uma forma mais interessante, mais figurativa, para que a gente possa entender. Até porque dentro dessa tradição iorubá é passado o aprendizado desde pequenininho, né, pelo seu mais velho. Então, ali foi descoberto um método, né, de se passar essas informações. E assim são feitas as consultas de Ifá. E o interessante é que, dentro desse Odu, fala muito da força feminina, né? Da força da mulher, né? A garra, o poder, o despertar espiritual. Engraçado que nos meus últimos vídeos que eu fiz,
né? A Iá veio trazendo para vocês alguns testemunhos, explicando sobre algumas mudanças, né? Antes mesmo desse Odu ter saído lá na Nigéria. Então, assim, quando saiu, né, e a gente tomou conhecimento de qual foi, né, a consulta, o código revelado, né, eu fiquei assim, nossa, axé, obrigado, meu Deus, né, obrigado, meus mentores, guias espirituais, porque para gente que segue essa filosofia de vida, né, através desse culto, é maravilhoso quando a gente tem uma resposta dessa, né? Porque eu já estava sendo avisada muito antes, né? E tomei a decisão de fazer e logo em seguida veio, né, o Odu Ossamedi. Então eu fiquei super, hiper feliz, principalmente porque ele veio em Irê, né? Veio trazendo prosperidade, veio trazendo bênçãos, né? Não só para todos nós seres humanos, mas para tudo aquilo que a gente está vivendo no nosso mundo, né? Essa situação financeira caótica, né, que envolve os outros países e tudo mais, isso vai dar uma melhorada. Mas voltando, como eu estava dizendo, esses códigos eles trazem essas histórias, né, essas metáforas, parábolas, e uma das histórias interessantes conta sobre as nossas grandes mães. Para quem é do culto Yorubá aqui, vai entender o que a Iá está falando. E quem são as nossas grandes mães? Elas são as Iamins, né? Elas são as Iamins, as poderosas, as donas do mundo, as donas da terra, aquelas que têm o poder de dar e de tirar ao mesmo tempo. Não é verdade? E uma das histórias conta que elas vieram do céu para a terra neste Odu. Olha que interessante. Só que elas não conseguiam vir para a terra porque tinha uma ponte, né, entre céu e terra. E nessa ponte havia uma serpente. Então elas já tinham pedido, né, para vários outros orixás e irumolés ali, né, para ajuda para poder vir para a terra, que ela queria vir para a terra. Só que ela não conseguia. Então, o que que ela fez? Ela foi até uma consulta de Ifá e foi aconselhado que ela fizesse um sacrifício. Diante deste sacrifício, ela ficou bem pequenininha e aí Orumilá, né, que é o profeta, quem consultava Ifá para os orixás e tantas outras energias, ele comeu. Ele comeu, eu tô resumindo a história, tá? Ele também engoliu elas, né? Porque a partir do momento do sacrifício que foi feito, elas ficaram tão pequenininhas que na hora de comer, Orumilá engoliu elas, né? Então elas foram parar onde? No estômago de Orumilá. Orumilá então estava vindo para a terra, o Aiê, que é assim que a gente chama na cultura, e chegado na terra, elas saíram, né? Foi feito um outro sacrifício, uma outra consulta, enfim. Não vou ficar dando spoiler muito aqui não. E aí elas saíram de dentro do estômago de Orumilá. Somente assim elas conseguiram vir para a Terra, certo? Então conta-se, por que que eu estou contando essa história primeiramente para vocês poderem entender, tá? Porque elas estavam no céu, querendo vir para a terra, mas elas tinham muito medo e dificuldades, né? Então, através desse Odu, né, que saiu mundial para todos nós, né, que somos do Ifá ao mundo, enfim, os seres humanos, fala que nós não devemos ter medo, tá? Que mesmo diante das nossas dificuldades na vida, né? Dificuldades como, por exemplo, toda a dificuldade que todo ser humano tem, né? A escassez financeira, dificuldade de se conseguir um trabalho, dificuldade de se conseguir abrir um comércio, a questão de saúde, enfim, são vários tipos de problema, né? Fala que nós não devemos ter medo, tá? De enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, seja ela qual for, porque nós teremos solução para tudo.
mas nós não devemos fugir, né? E nem muito menos ter medo de se sacrificar ou de tentar algo na nossa vida, para que aquilo ali a gente possa conseguir resolver e a gente vai conseguir resolver. Então, se você tem um problema hoje, ao qual você poderia estar pensando assim, ah, poxa, mas se eu fizer isso, isso pode dar errado. Vai lá, faz, entendeu? Mas não tenha medo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? É assim que eu escuto muito as minhas amigas aqui espirituais falando, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. E é assim que tem que ser, tá? Esse Odu, ele fala também que quem tem pernas, né? As pernas, elas foram feitas para caminhar, elas foram feitas para andar. Então, é um Odu que diz para todos nós, né? Caminhe, siga, apenas siga, não fique parado no mesmo lugar. Porque se você para no mesmo lugar, isso se torna um negativo na sua vida. E nada na sua vida acontece. E ninguém aqui quer isso, né? Todos nós queremos dinheiro, boa saúde, solução para os nossos problemas, não é verdade? Então a gente não pode ter medo, entendeu? O que mais eu posso falar para vocês aqui? Deixa eu lembrar. Eu fiz até umas anotações aqui para mim não esquecer. Porque esse código, ele é tão devasto de conhecimento e sabedoria que se eu fosse fazer um vídeo falando somente desse Odu, nossa, ia levar aí umas 3 a 4 horas de live, mais ou menos. E como eu não faço live, né, eu gravo os vídeos, porque todos vocês sabem que eu tenho algumas dificuldades aqui para poder fazer a gravação dos meus vídeos, né? A Iá tem filhos, então assim, o meu pequenininho aqui, ele é danado, né? Tem dia que ele tá agitado, tem dia que ele tá mais calmo. Então eu sempre tento arrumar aqui um horário, um tempo para poder, agora dá. Vamos lá, vamos fazer, vamos passar o conhecimento, a orientação necessária espiritual para todo mundo. É assim. Esse Odu, ele fala também da nossa inteligência intelectual, tá? Então é um ano para todos vocês, para todos nós, né, que tem vontade de conhecer, fazer um curso novo, por exemplo, um curso de inteligência artificial, tudo ligado à tecnologia, entendeu? Vai ser muito bom para você que quer seguir aí fazendo um curso, né, desse tipo, né, para você que tem a inteligência de ensinar, a inteligência de aprender, a vontade, a garra de querer, né, essa mudança maravilhosa, é muito bom para você, tá? Mas falando ainda da inteligência intelectual, o que seria a inteligência intelectual? É você, através da sua boa cabeça, do seu bom ori, você saber tomar as decisões corretas para a sua vida, as decisões no momento certo, da forma correta, mas sem medo de errar. Porque quando a gente fica com medo, pessoal, é muito complicado. A gente fica parado no lugar. E quando você fica parado no lugar, o mundo ele entra em movimento, as pessoas à sua volta se movimentam e você começa a se sentir mal, você começa a se sentir para baixo, você começa a se sentir de uma forma, caramba, a vida de todo mundo funciona, anda, mas a minha não anda. E a sua não anda porque você não se movimenta, entendeu? Então, assim, se você tinha algum planejamento, né, na sua vida, coloque em prática. Bote em prática. Se você quer aprender algum curso novo, né, principalmente dentro dessa área de inteligência artificial, muito bom também. Esse Odu ele também fala de sociedades, né, que nós devemos estar ligados às oportunidades que vêm, tá? Prestar atenção, às vezes numa conversa com um amigo ou algo do tipo, surge ali algo que você pode fazer, né? Prestar muita atenção nas oportunidades que surgem para que você não perca, né, essas bênçãos na sua vida, tá? É um ano bom também, tá? Para o comércio. O povo que trabalha com comércio, os comerciantes aí, ó, esse ano muito bom. E para você que quer iniciar algo do tipo, também vai ser muito bom para que você possa
iniciar, né? Eu posso se dizer até mesmo que situações financeiras, né? Quem tem comércio hoje vai melhorar muito. O seu comércio, o seu trabalho, ele vai expandir, ele vai crescer, né? Porque você terá a inteligência de criar, né, mais situações ali para o seu trabalho, certo? Que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa a Iá ver. Deixa eu ver aqui. Que é muita coisa mesmo. Esse Odu, ele fala também, tá, da riqueza de boa saúde, tá? Aquele que tem a boa cabeça, né? Ele vai entender que ele precisa primeiro se cuidar antes que o problema surja, né? O meu marido, o Ifaladê, ele sempre fala sobre isso, que os chineses, eles fazem muito isso, né? Eles não ficam doentes porque eles vão ao médico antes da doença chegar até eles, né? Então aqui, esse Odu, como ele vem em Irê, ele vem trazendo essa questão daquele que estava com problema de saúde e tudo mais, vai melhorar, entendeu? Fala-se também muito do respeito com as mulheres, pessoal. Muito. A gente teve agora, nos últimos tempos, um aumento muito grande de feminicídio contra as mulheres, né? Eu evito de ver televisão, né? Mas acredito que todo mundo que está aqui me assistindo deve assistir televisão, deve arrumar um tempo. Eu escolhi não assistir porque a gente liga a televisão e é só tragédia. Então eu evito assistir televisão para que eu não tenha que ficar vendo certas situações ruins, né? Porque já basta a nossa dificuldade do dia a dia que a gente tem que resolver e tudo mais. Então você ficar ligando a televisão para assistir problema, não dá, né? Mas a gente não tem como fugir, porque a notícia que está lá também está nas redes sociais. E através dos meus estudos e tudo mais, eu fiz uma pesquisa e vi que houve um aumento muito grande de feminicídio, né, de mulheres sendo agredidas, mulheres sendo mortas, né, da falta de respeito com as mulheres, né? São maridos que traem suas esposas, são maridos que batem nas esposas, vocês que são filhos, né, maltratam suas mães. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Como Orumilá, ele traz o conselho nesse Odu Osamedi. Tá tudo errado, tá? Esse ano, até junho, né? Porque na verdade deveria ser seguido esse conselho para o resto da vida, né? Que aí a gente teria mais respeito com a humanidade em nosso mundo, né? Mas esse Odu, ele traz essa situação, né, de tratar bem as mulheres. Não é um ano bom para brigar com mulheres. Você que é homem, né, e maltrata a sua esposa, cuidado. Porque esse Odu, ele fala que o homem que maltrata uma mulher, ele nunca terá sorte. Ele nunca terá prosperidade na vida. Então, Orumilá nos aconselha a tratar bem a sua esposa, né? O filho, tratar bem a sua mãe, né? Principalmente se for idosa. Então, porque é muito complicado. Tem pessoas aí, eu já vi na internet, né? O pessoal falando que muitas pessoas ligam as Yamin, né? As bruxas, né? E quando fala bruxa, o povo se assusta logo, né? Só que, na verdade, ser bruxa é ter o dom de ensinar, de curar, de proteger, sem muito esforço, né? É um dom que é natural. E as pessoas não entendem isso, geralmente. E acabam se assustando de uma forma e falando muita besteira por aí. E eu tava olhando aqui na internet, esses dias, o pessoal falando que as bruxas estão soltas, né, no mundo. E eu posso dizer que sim, né? Porque esse Odu, ele traz essa energia do sagrado feminino, né? Ele traz essa energia do despertar, né? Da proteção materna, do cuidado da mulher, né? É por isso que Orumilá, dentro desse Odu, ele fala que a gente não pode, né, brigar com mulheres,
né, maltratar mulheres, porque através dessa situação, caso ela ocorra, você perde prosperidade, né? O mundo espiritual, ele acaba te mostrando que aquilo ali é errado. E como que ele te mostra que aquilo ali é errado? Você perde trabalho, você perde esposa, você perde bom convívio com seus filhos, você acaba perdendo dinheiro, né? Nossa, mas eu estou trabalhando tanto e o meu dinheiro não rende. Isso é a energia do Odu Ossamedi, entendeu? Então, essas combinações, né, binárias, né, esses odus, enfim, já expliquei. Eles vêm trazendo orientações para que a gente possa caminhar de uma certa forma corretamente na Terra, para que a gente consiga a prosperidade que essa energia nos traz, que é o quê? É o irê de riqueza, de bênçãos, de prosperidade, de oportunidades, de boa saúde, boa visão, tá? É o ano também aonde, principalmente as mulheres, tá? Nós teremos muitas visões através dos sonhos, tá? Às vezes você vai sonhar ali com situações de tipo assim, poxa, eu já vivi isso, eu já vi isso, aquele tal do déjà vu, alguns chamam de déjà vu, né? Mas muitas das vezes, em sua grande maioria, vocês terão visão, tá? Daquilo que tá para acontecer. Então é bom prestar atenção nos sonhos que vocês terão, né? Porque muitos sonhos serão revelações, tá? De situações ou que já aconteceram de uma outra vida, ou um alerta de algo que podem estar fazendo contra você, né? Ou de alguma situação que pode acontecer exatamente da forma como você sonhou, né? Então é um Odu assim maravilhoso, é um Odu magnífico, tá, pessoal? O que mais aqui? Importante também, tá? Nesse Odu, você ficar longe de fofoca, né? Disse-me disse. Tomar muito cuidado com o que falar, né? De outra pessoa para outra pessoa. Lembrando sempre que quem fala mal de alguém para você vai falar de você para o outro. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Com essa situação, né? De estar no meio de fofoca, disse-me disse, porque os problemas eles virão, tá? Os problemas eles virão. Dificuldades todos nós temos, né? Todos nós trabalhamos, todos nós precisamos de dinheiro para poder sobreviver nesta terra, né? Mas se você tem um bom comportamento e você segue, né, por um bom caminho comportamental, com caráter, dignidade, não tem como você não aproveitar todas essas oportunidades que está sendo trazida dos céus, né, para todos nós aqui nessa terra, certo? Uma outra questão também, orixás regente, tá? Nesse Odu, principalmente Xangô, né, que é o orixá da justiça, é o orixá que nos traz, né, o reconhecimento, a justiça divina, né? Oiá em Ansan também se fala muito nesse Odu, tá? Fala muito, gente, muito, muito. Olokun, tá? Principalmente quando o Odu vem em Ireadê, né? Então, dos orixás que estão regentes nesse Odu também é Olokun, tá? Para quem não sabia, a Iá tá trazendo aqui. Fala também de Iaodu, para quem é da tradição Yorubaí vai entender o que a Iá tá falando. Por isso que se deve ter muito respeito, né, com as mulheres esse ano. Ah, Iá, mas por que a senhora tá falando essa questão do respeito com as mulheres? Porque por ser um Odu de energia, né, de muita força feminina, tanto para nós mulheres como para os homens, as mulheres principalmente, elas estarão com o dom, o poder na palavra, né? Então tu imagina, tu tá ali com a vida próspera, tranquilo, tranquila, aí tu discute com a mulher vai lá, pá, 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 não sei o que, tu perde trabalho, tu fica sem emprego, sofre um acidente de carro, olha, acontece só atrocidades. Então, assim, uma das orientações principais nesse Odu seria essa questão, né? Não brigue,
com a sua esposa, não persiga as mulheres, pois vocês verão a ira de uma mulher, né? E sem muito esforço, né? O que é mais perigoso ainda. Então, orixás, vocês anotem aí. Xangô, Oiá, Olocum, Obatalá, o próprio Orumilá, né, que fala. E fala também de Ebé. Ebé Orum, fala de Ebé, Ebé Orum, Ebé Ayê. E o que significa Ebé Orum, né? Eu também tenho um vídeo, tá, falando, explicando um pouquinho. Vocês dão a procurada aqui no canal da IA para vocês assistirem aí, vocês vão entender o que seria Ebé, tá? Mas Ebé, no seu significado em Yorubá, ele significa comunidade, né? Existe eu aqui, existe outra lá em cima, assim como existe os meus familiares e todas as pessoas do bairro, do município, do estado aonde eu faço parte, né? Então esse Odu, ele também fala muito da nossa comunidade espiritual, entendeu? Fala-se que não é bom a gente abandonar a nossa espiritualidade, né? Eu ia falar aqui que não é bom a gente abandonar a nossa ebé, né? Mas, enfim, quem é da tradição vai me entender. Não é bom a gente brigar com a nossa ebé, com a nossa comunidade, ou até mesmo abandoná-la, né? Isso eu falo espiritualmente falando sobre os mentores espirituais, o nosso sagrado, né? O culto ao qual a gente faz parte, né? Sempre cultue, sempre acredite, continue fazendo aquilo que você acredita, né? Se você reza, né, com um copo de água, uma vela, continue fazendo. Se você lê a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Se você faz parte da tradição Yorubá, continue com o seu sacerdote dentro da sua casa, seguindo e aprendendo, porque não é um bom ano para poder ir embora, entendeu? Ir embora no sentido de largar essas situações, tá? Mas mesmo assim, esse Odu, ele também traz uma situação ao qual Orumilá nos diz que a sua prosperidade, ela não está no local aonde você mora, tá? Por isso que, se vocês prestarem atenção no início do vídeo, vocês vão ver que o mesmo Odu, ele fala que quem tem pernas, pernas foram feitas para caminhar, né? E que nós não devemos ter medo de caminhar ou de tomar decisões ou atitudes. Ao mesmo tempo, esse Odu, ele fala que o local onde você está não é um local onde a sua prosperidade ela se encontra, né? Então o que você faz? Você perde o medo, você caminha em direção a novos rumos, a novas oportunidades, para que você não fique preso, estamparado naquele mesmo local ou fazendo aquela mesma situação com aquelas mesmas pessoas, né? Renovação. É um Odu que fala de transformação, né? De virada de ciclos, né? Se vocês repararem, 1990, vou dar um exemplo aí, de lá para cá, vocês vão fazendo o somatório só do ano, tá? E vocês vão reparar que o número 9, ele se repete em vários ciclos, né? Eles se repetem várias vezes, né? Igual. E logo, o Odu Ossá, né? Ele vem trazendo essa transformação de virada de ciclo, entendeu? Ele vem trazendo essa transformação. Então, é o momento de mudança, é o momento de arriscar, né? Mas com cautela, com cuidado, né? Com o nosso próximo, para que a gente não possa sofrer as consequências dos adioguns, as consequências do negativo, né? Até porque todos nós aqui queremos prosperidade, né? Queremos bênçãos, né? Mas a gente não pode ter medo, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado, né? Você quer transformação? Eu quero a minha. O que mais eu posso falar aqui desse Odu para vocês? Todos nós estamos em desafios na vida, né? Todos nós temos medo, desafios, né? Situações
que muitas das vezes são inevitáveis, né? Mas através desse código, desse Odu, né? A espiritualidade ela vem trazendo para a gente que teremos soluções, teremos mudanças boas, tá? Não só mundialmente, em questão da política e tudo mais, mas eu posso se dizer nesse Odu, para resumir esse Odu, né, para vocês aqui, é aquela situação do plantio, né? Quem tá aqui, vem para cá. Quem tá aqui, vem para cá. Certo? Então, aí vocês já conseguiram me entender mais ou menos, né? E se vocês prestarem atenção também, fazendo uma lógica aqui com vocês, o Odu, né, que está regendo o ano de 2026, seria o Odu de número 1, que é o Okaran, né? Juntamente fazendo a comparação de um Odu com o outro, né? Tanto um Odu quanto o outro, eles falam de processos, né, judiciais, né? Eles falam de situações de colheita, né, de bênçãos financeiras através da colheita. Então, assim, quem plantou coisas boas vai colher coisas boas, óbvio, né? Mas aquele que não soube plantar, né, ou tentou roubar a sementinha do colega do lado, né, ele se prepare para poder ficar sem nada. É mais ou menos isso. É essa energia que vai vir aí regendo o nosso ano, né, mundialmente falando. Por isso que é um Odu onde Orumilá ele nos aconselha a termos muita cautela, né, conosco, muita cautela com as pessoas, né? Pede-se também para se tomar conta, tá? Muito bem das nossas crianças, tá? Por conta da prosperidade, né? Que a nossa Ebé, nossos filhos, eles trazem para nossa vida, né? Então pede-se para tomar muito conta. E Faemi riu agora. Vocês ouviram aí? Pede-se para se tomar muito bem conta dos nossos filhos, né? Proteger as crianças, né? Tomar cuidado para que o espírito, né, dos nossos filhos não se vire contra nós, mas os filhos também devem se ter muito respeito com suas mães, né? Que mais? Minhas irmãs, as mulheres, né? Procurem não brigar tanto com os seus maridos, né? Por conta da força da palavra que vocês estarão regidas esse ano, né? Você imagina, você está discutindo ali com teu marido, você fala que morra, né? Que teu carro vire da ribanceira, entendeu? E aí, de repente, vai lá, a coisa acontece. Você vai levar uma carga, né, pro resto da tua vida muito grande e eu acho que você não quer isso. Então, assim, tem que se tomar cuidado, entendeu? Com maldições, tá? Com pragas, né? De isso e aquilo, tomar muito cuidado com isso, porque o poder da palavra esse ano, ele tá, ó, porreta. Ele tá muito forte, principalmente na boca de nós mulheres, né? E a gente faz, a gente fica feliz com isso, né? Mas a gente tem que ter a sabedoria intelectual, né? O bom ori, para que a gente abra a nossa boca não para amaldiçoar, e sim para pedir bênçãos, para abençoar, né? Eu abençoo todos vocês, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu marido, eu abençoo a minha casa, né? A gente precisa abençoar. Já acorde todos os dias de manhã falando: gratidão, universo, eu peço proteção para mim, para minha casa, para o meu trabalho, para minha família, para os meus filhos. Acorde agradecendo. E evite estar no meio de fofoca, de brigas, de desentendimentos que podem ocasionar, né, situações seríssimas na tua vida diante do negativo. Mas a senhora disse que lá na Nigéria esse código, esse Odu, né? Eu tô falando assim, pessoal, porque tem pessoas aqui que não entendem, tá? O que é Ifá, o que é Odu, então eu tenho que falar de uma forma que eu consiga explicar para todos, certo? Mas a senhora disse que saiu em Irê, em bênção, positividade. Então por que a senhora está falando para a gente, para que a gente tome todo esse cuidado? Por quê?
Não é porque saiu positivo, né, que aquilo ali não pode se tornar negativo. Então, cabe a nós aí termos o discernimento de entender isso, né? Até porque o mundo ele está em constante movimento, né? A nossa vida é um constante movimento. Então, aquilo que tá bom pode ficar ruim. E como que nós não permitimos que aquilo ali fique ruim? Tendo um bom comportamento, tendo boas escolhas, boas atitudes, entendeu? Diante de tudo, família, trabalho, dinheiro, né? Falando nisso, eu lembrei aqui de uma outra situação. Fala-se da prosperidade, né? A grande riqueza de se ter um bom companheiro. Vocês, minhas irmãs mulheres aí que querem engravidar, né? Esse ano terão muitas mulheres que vão engravidar, né? Algumas até com aquela situação de, poxa, mas eu não, nem, eu achava até que eu era estéril e tal, e de repente você, pum, do nada vai lá e descobre que tá grávida, né? Agora, já você que não quer passar por essa situação, seria bom você se cuidar, né? Seria bom você se cuidar porque vai vir muita gente, muita gente, muita mulher aí vai engravidar assim e muitas das vezes não vai nem saber que tá grávida. Quando descobrir já foi, tá com 5, 6, 7 meses ali, entendeu? Então, mas para você que gostaria, é um bom ano para isso, né? É um bom ano. Um outro tipo de cuidado aqui que vocês têm que ter, tá? Tomar cuidado com o seu estômago, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com o estômago, aquilo que se come, tá bom? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque esse Odu, ele fala de problemas no estômago, ele fala de problemas na corrente sanguínea, tá? Ele fala também de problemas de cabeça, entendeu? Então, você que já tá tendo uns sintomas parecidos, vai no médico, né? Faz uma consulta ali, vai procura um clínico geral para ele poder dar o encaminhamento, né, certinho, para que você possa tratar disso antes que isso possa vir a piorar na sua vida, tá? Questão de exame de sangue, né, para poder ver a questão de diabetes e tudo mais. Seria bom você poder dar uma olhadinha nisso daí, já que a espiritualidade ela tá nos avisando, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Ai. Sim. Uma outra coisa muito importante. Esse Odu, ele é um Odu que ele fala muito de mágoas, né? Mágoas no peito, no coração, né? E aqui a espiritualidade, ela nos aconselha, tá? A você não guardar situações que não te favorecem ou algo que alguém te diz e você não gosta, sabe? Situações do seu passado na sua vida, não é bom, não é um ano bom para você poder guardar mágoas dentro de si, né? Porque isso pode acabar afetando, né, a sua saúde. Então, se você tem um problema com alguém, vá lá, resolve, né? Pede perdão, até porque o primeiro a ser beneficiado não é aquele que pede perdão, é aquele que perdoa, né? Então, quando a gente se perdoa primeiramente, a gente entende que o outro já passou, né? E que a gente precisa liberar aquele perdão ali, porque cada um é responsável pelos seus próprios erros, não é verdade? Mas a gente não pode ficar guardando rancor, guardando mágoa, né? Se você achar que tem que ser falado algo para alguém, vá lá, fala, entendeu? Olha, me desculpa, mas eu penso assim, 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 mas com cuidado, né? Para que a gente possa também não ofender o outro, né? Esse Odu, ele fala muito sobre essa situação, certo? Já falei, já falei. Deixa eu ver aqui. Já falei também, já falei. Então, esse Odu, esse código, ele fala para nós, tá? Para que a gente não brigue por dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência das nossas ações.
Então, se nós entendermos que as pernas foram feitas para caminhar e que nós não devemos ter medo, né? Caminhar com dignidade, com caráter, o dinheiro ele é uma consequência de todas aquelas atitudes e ações que nós iremos tomar na nossa vida, certo? É isso, pessoal. É um Odu muito bom, tá? É um Odu que fala de feitiçaria, é um Odu que fala de magia, magia boa. Magia boa, não magia ruim, né? Esse ano, quem fizer maldade com magia, coitados. Coitados, pessoal. Muito cuidado ao fazer o mal ao seu próximo esse ano, porque a proteção divina, ela tá aí, ela tá em terra para todos nós aproveitarmos dela e agradecermos, né? Mas lembrando que as energias que são trazidas nesse Odu, nesse código, são energias aonde elas são supervisoras. Elas supervisionam tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, se você pensa coisa ruim do seu irmão, pode contar que tu vai sofrer uma consequência. Se você faz fofoca de uma pessoa que não merece receber, pode ter certeza que você também vai ter uma consequência. Então, assim, é um Odu, é uma energia esse ano de muito sensível, sabe? Muito sensível, aonde nós não podemos ter medo, não podemos nos calar ao mesmo tempo, tá? Mas a gente também tem que tomar um determinado cuidado, não é verdade? Existem vários tipos de magias boas, né? Medicinas maravilhosas para a saúde, para dinheiro, para o comércio, né? Que a gente pode estar usando aí para esse ano. Se você tem interesse em conhecer ou fazer alguma coisa do tipo, né? Pode me procurar na descrição, eu vou deixar o meu contato do WhatsApp, que a gente passa para vocês ali as informações, faz uma consulta oracular, né? Vê qual é a melhor medicina para que você possa usar para esse ano, para se obter aquilo que deseja, entendeu? Porque é um ano maravilhoso, a Iá tá muito feliz, muito agradecida, porque eu já estava sendo avisada há muito tempo, né, que a justiça, muitas das vezes na nossa vida, ela não é feita pela justiça dos homens. Ela é feita pela justiça divina, a justiça espiritual. E isso é uma resposta muito grande, não só para mim, mas acredito que para muitas pessoas. Tá certo? Então eu deixo aí o meu axé para todos vocês, a minha gratidão, o meu agradecimento, tá? As minhas orientações sobre esse Odu, eu espero ter ajudado todos vocês aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um outro, tá? Para poder trazer aqui mais devagar, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui bem correndo, né? Com mais informações para vocês, ao qual pode ajudar. Talvez até mesmo algumas magias, algumas medicinas, tá certo? Ao qual vocês podem estar fazendo sem que você se preocupe de ser iniciado ou não, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de trabalho não, porque eu acredito que cada ser ele é único, né? Então não existe receita de bolo para todos, né? Mas um banhozinho de erva, umas situaçõezinhas assim, aí pode trazer para vocês aqui para poder tentar ajudar, tá bom? Gratidão, super beijo da Iá para vocês. Se você é novo aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like aqui no nosso vídeo para que mais pessoas possam vir e assistir e a gente conseguir ajudar a todos os outros irmãos aonde esse vídeo for chegar. Eu desejo que nesse novo ano, que para nós que somos do Ifá, o ano vira em junho, né? Eu desejo um feliz ano novo, um ótimo novo ciclo para todos aqueles que merecem e para aqueles que não merecem também. Um beijo da Iá para todos vocês. Tchau, tchau.